Meu Brasil, meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Meu Brasil, abre o largo o peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, o Evangelho de Jesus te quer salvar. Eu queria que você fosse abrindo a sua Bíblia Sagrada hoje, por gentileza, segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Já vamos diretamente para a mensagem. Segundo livro dos Reis, capítulo 4, versículo 8. Hoje eu quero estudar com você algo muito importante aqui, em nome de Jesus. A gente vai acabar aprendendo que quando eu consigo resolver um problema da obra de Deus, uma necessidade, uma escassez, uma situação, quando eu consigo resolver, Deus resolve os meus problemas. Você vai ver que é bem clássico isso, bem claro. Não é só aqui nessa passagem que está registrado isso, terão outras passagens também que nós vamos meditar sobre isso, que quando eu consigo resolver qualquer situação da obra de Deus, eu consigo suprir uma necessidade, Deus automaticamente depois vai resolver os meus problemas. Segundo Reis, capítulo 4, a partir do versículo 8, fala assim: E sucedeu também que um dia, que indo Eliseu a Sunem, havia uma mulher rica, a qual reteve a comer pão. E sucedeu que todas as vezes que passava ali, se dirigia então para comer pão. Então essa mulher que tinha bastante condição financeira, a Bíblia Sagrada fala que ela começou então a suprir as necessidades desse homem de Deus. Ela começou a dar pão, e aqui o pão nessa passagem representa sustento, suprimento, energia, né? Começou a dar energia para ele. Ele não diz na Bíblia Sagrada aqui que ele tenha pedido alguma coisa, mas ela começou a segurar ele. A Bíblia diz que ela reteve, né? Diz aqui, né? Sucedeu que reteve ele a comer pão, segurou ele ali, e sucedeu que todas as vezes que passava ali, que ali se dirigia então a comer pão. Então ela começou, como eu disse, repito, ela começou a sustentar o ministério então desse grande homem de Deus. O que aconteceu? O versículo agora 9 diz assim: E ela disse ao seu marido: Eis que tenho observado que este que passa sempre por nós é um santo homem de Deus. O que você observa aqui nessa passagem? Ela começou então a fazer uma observação na vida desse homem. Ela começou a observar, ela começou a olhar para ele, para ver como é que estava a vida espiritual dele. Como assim, pastor? Ela notou que ele era homem de Deus. Então, como homem de Deus, ela começou a suprir a necessidade. Mas ela começou a observar que ele não era um homem de Deus. Ele não era um falcatrua, ele não era um cara enrolado, como vamos dizer, ele não era curva de rio, né? E aí a Bíblia Sagrada diz que ela vai para o esposo dela e fala essa observação que ela estava tendo, que ela estava observando ele, e ela fala assim: não, esse aí é homem de Deus de verdade. Esse aí ele não tem nada de errado na vida dele, ele é um santo homem de Deus. E quando ela observa que ele é um santo homem de Deus, não fique chateado comigo agora, as pessoas que têm um pouquinho mais de condição financeira, ou as pessoas que são um pouco mais afortunadas que as outras, mas geralmente a pessoa que ela é mais rica, ela é uma pessoa mais desconfiada. Quem concorda comigo? Geralmente o rico, porque eu penso, né, vamos assim dizer, pensa comigo, né? A pessoa ela tem condição financeira, e ela quer investir, por exemplo, numa obra, ela quer investir na obra de Deus, ela quer investir nas coisas de Deus. A pessoa ela vai observar aquela obra, a pessoa vai observar se ali aquele cara é de Deus, se não é de Deus de verdade. E eu não vejo erro nisso. Eu não vejo erro quando a pessoa começa a observar, começa a ver se dá para investir um pouco mais. Então ela começou com um pão, como você viu, aí ela começou a observar e ela disse, né? Ele é um santo homem de Deus. E o que ela faz agora, depois dessa observação, e ela na verdade começou a testar primeiro ele com o pão? Diz a Bíblia Sagrada agora no versículo 10, diz assim, ó: Façamos-lhes, pois, um pequeno quarto junto ao muro, e ali ponhamos uma cama, uma mesa, uma cadeira, um candeeiro, e há de ser que ele, vindo a nós, para ali se retirará. O que ela acaba fazendo? Investiu.
ela investiu mais agora nesse homem de Deus. Ela começa com um pão, desconfiada, ela sabia que ele era um homem de Deus, mas ela começou a observar que ele era um santo homem de Deus, e depois que ela observou que ele era um santo homem de Deus, ela fez um investimento maior. Ela começou então a fazer mais por aquela obra. E ela fez então um quarto, e ela colocou várias coisas dentro ali, cama, mesa, cadeira, candeeiro. E ela disse: há de ser que ele vindo até nós, para ali se retirará. Então você vê que ela supra a necessidade para agora ele descansar mesmo. Ela quer ver ele descansado e alimentado. Ela tem um desejo enorme que isso aconteça. Mas como eu disse, primeiro ela precisou observar, porque ela estava muito desconfiada. Ela estava desconfiada de quem que ele era, desconfiada se ele era santo homem de Deus mesmo, porque o homem de Deus tem bastante homem de Deus, mas santo homem de Deus, hoje em dia no mercado por aí por fora está escasso o negócio. Aí ela investiu esse quarto, e ela vai até o marido dela, e os dois concordam então em fazer essa doação para a obra de Deus. E aí quando ela faz essa doação, acontece um negócio que é muito lindo agora no versículo 11, que diz: e sucedeu um dia que veio ali e retirou-se para aquele quarto e deitou-se ali. Então a obra de Deus, diga comigo, está descansada. Então ela acabou com o problema do homem de Deus. Ela acabou com o problema da obra de Deus. Ela conseguiu acabar completamente. Ele deitou, estava com a barriguinha cheia, tinha comido já pão ou um tipo de alimento, tinha sustentado. Ele estava com energia e descansado. Então o problema do Eliseu acabou. Aí a Bíblia diz agora no versículo 12 o seguinte: então disse ao seu moço Geazi: chama a sunamita. E chamando ele, ela se pôs diante dele. E o versículo 13 eu tenho muita coisa para falar, porque o versículo 13 diz assim: porque lhe dissera, dize-lhe, diga para ela, né? Eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. Tratamento, fala comigo e todo mundo juntos, diga tratamento VIP. O tratamento que ela estava tendo com o Eliseu era um tratamento VIP. Era um tratamento com todo desvelo. Vamos melhorar agora isso aqui então. Ela estava tratando o Eliseu como nunca ninguém tinha tratado ele. Ela estava fazendo uma coisa que nunca ninguém tinha feito para ele. Era um desvelo, era uma coisa diferente, era uma coisa VIP mesmo. E ela diz assim agora: eis que tu tens nos tratado com todo desvelo. O que se há de fazer por ti? Haverá alguma coisa de que se lhe fale por ti ao rei, ou o chefe do exército? E dissera ela: eu habito no meio do meu povo. Então você vê que começou a criar algo depois que ela deu. Não foi na hora do pão. Na hora do pão, eu acho que alguém já tinha tratado ele com pão. Eu acredito que na hora que ela começou a dar pão para ele, eu acho que outras pessoas já tinham dado comida para esse homem de Deus. Mas quando ela fez o quarto, despertou esse negócio nele. E você sabe que não é nele. Em quem que despertou? Em Deus. Despertou algo no coração de Deus por essa mulher. E ele começou então a dizer para ela: o que eu posso fazer por ti? Mas você sabe, essa mulher era uma mulher de condições, era uma mulher rica. E logo nós pensamos na nossa cabeça que a pessoa que é rica, ela não tem problema, ou ela não tem falta de nada. Pelo menos é o que passa pela nossa cabeça, né? O que passa pela nossa cabeça quando você vê uma pessoa com um carrão, com um casão, a pessoa que tem muito dinheiro, que a pessoa pode comer no melhor restaurante, ela pode ter a roupa que ela quer, você logo passa pela tua mente: bom, a pessoa não tem problema. E foi mais ou menos isso que aconteceu. Porque o profeta chegou para ela e disse, né? O que eu posso fazer por ti? Você vê que ele tinha uma certa ligação com o governo da época. E ele disse assim, né? Uma ajuda natural ou uma ajuda humana. Ele disse: eu posso falar, o que eu poderia falar diante do rei por ti? Porque eu sou ligado ao rei. O que eu poderia falar com o chefe do exército? Você quer uma proteção? Você quer que eu fale junto ao rei? Você quer que eu converse alguma coisa? E ela disse: não, esse problema aí eu não tenho. Eu habito no meio do meu povo, está tudo de boa, está tudo tranquilo. Só que agora, diz uma coisa aqui que é muito forte. Porque o obreiro que estava junto com ele, que estava fazendo a obra junto com ele, ele fala uma coisa assim, ó. Então disse ele: o que se há de fazer, pois, por ela? Você vê que ele está com um desejo enorme, não depois do pão, depois do quarto. Ele está com um desejo enorme de retorno, ele quer dar alguma coisa para ela.
Ele quer, na verdade, ele quer ver que essa mulher receba alguma coisa em troca daquilo que ela fez. Tipo uma volta, vamos assim falar a palavra volta. Eu não gosto de falar volta, mas enfim. Na verdade, ele está querendo dar uma volta para ela, de tudo que ela fez por ele até agora. E ele diz de novo, ele está insistindo com o negócio. O que se há depois de fazer por ela? E Geazi, que era o auxiliar do homem de Deus, ele disse: ora, ela não tem filho, e o seu marido já é velho. Você vê? De vez em quando a gente pensa que rico não tem problema, mas tem alguma área da vida que não gera, tem alguma área da vida que não funciona. Tem muita gente que é rica, mas tem depressão. Tem gente que é rica, não tem filho. Tem gente que é rica, né, e muitas vezes tem uma doença. Tem gente que é rico, tem condição financeira de tudo, mas a pessoa tem um problema com o filho. A pessoa tem alguma situação. E você vê, esse quarto que ela construiu para ele, essa oferta a mais, essa oferta melhor, porque não foi o pão que fez isso, foi o quarto. E aí o que acontece? Essa oferta que ela fez a mais começou a fazer esse negócio no nome de Deus. E ele fala para ela, olha o que ele vai falar quando o obreiro diz sobre a questão que ela não tinha filhos. Isso aqui é forte. Então diz assim no 15: pelo que disse ele, chama. E chamando-a ele, ela se pôs à porta. 16. E ele disse: a este tempo determinado, segundo o tempo de vida, abraçarás um filho. E disse ela: não, Senhor meu, homem de Deus, não mintas para a tua serva. Você vê que ela estava meio assim, ela não acreditava, que era uma coisa que ela já tinha descartado da vida dela. Era uma coisa que jamais ela imaginaria que ela poderia ter, porque era uma coisa que o homem não pode dar. Por mais que ela tivesse dinheiro, ela poderia ter filho? Não. Naquela época não existia inseminação artificial. Naquela época não existia esse negócio de você adotar ou assim por diante. Não tinha. Aí o que acontece? Diz assim no versículo 17: e concebeu a mulher, atenção, hein? E concebeu a mulher e deu à luz a um filho, no tal tempo determinado, segundo o tempo de vida que Eliseu lhe dissera. Pergunta que eu te faço, você me responde: quem que deu o filho para essa mulher? Não, foi o quarto. É isso que eu quero que você entenda. Foi a oferta. E eu vou te falar um negócio: não foi o pão. Não foi o pão. Foi o quarto. O quarto que ela fez para o homem de Deus desencadeou esse negócio. Aonde eu quero chegar? A gente de vez em quando pensa que oferta, a gente analisa e a gente pensa que oferta só vai trazer para nós bênção financeira. Por exemplo, pega uma pessoa que tem condição financeira. Pega uma pessoa que tem condição financeira. Ela diz: eu não vou fazer oferta porque eu já tenho dinheiro. Eu já tenho dinheiro. Por que eu vou fazer oferta se eu já tenho dinheiro? Mas oferta não gera só dinheiro. Oferta, irmão, pode gerar uma coisa que você não tem e você não tem capacidade humana para ter. E a gente de vez em quando, você viu que a gente logo pensa: ah, foi Deus que deu. Claro que foi Deus. Você não está errado na resposta que você falou. Você não está errado na hora que você falou que foi Deus que deu. Claro que foi Deus que deu. Mas Deus deu só depois que ela deixou Eliseu deitado e alimentado. Você sabe que de vez em quando a gente vai pregar sobre prosperidade na igreja. A gente vai pregar, por exemplo, uma mensagem de prosperidade. E você fala da pessoa: você vai ficar rico, ô glória. Você vai prosperar, ô amém. Ô, Deus vai abrir essa porta, ô glória. Agora vamos fazer a oferta. Não, sério. É tipo aquela pessoa, não fica bravo que eu vou falar, mas é tipo aquela pessoa que ela está chateada porque não está dando nada lavoura, não está nascendo nada. Aí você pergunta, você está dizendo assim, né? Você vê a pessoa chateada, você pergunta para ela: caramba, né? Você está chateado, não colheu nada. É verdade, estou aqui chateado, não colhi nada esse ano. O que você plantou? Ah, não plantei nada, caramba. Plantei nada aqui, estou chateado que não colhi. Tem como ficar chateado? Não, é quase que uma coisa meio que idiota, né? Uma coisa meio que besta. Você vê, essa mulher, de repente ela nunca teria esse filho se ela não fizesse isso. Ela nunca teria esse filho se ela nunca tivesse aberto a mão e ter deixado a obra descansando. Na hora que ela conseguiu fazer a obra descansar e estar alimentada, desencadeou tudo isso. Aqui em 1º livro dos Reis, capítulo 3, versículo 4, você conhece, diz assim no versículo, ó: e foi o rei a Gibeão para lá sacrificar, porque aquele era o alto grande.
1000 holocaustos sacrificou Salomão naquele altar. E agora o versículo 5. E em Gibeão, vamos lá, apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e disse: pede o que quiseres que eu te dê, ou que eu te dou. O que eu te dê significa assim, ó, se você falar agora eu vou te dar. Mas quando que veio isso? Quando? Depois do versículo 4. Depois do versículo 4 que diz que ele foi para um lugar alto e ofereceu 1000 holocaustos, aí naquela mesma noite Deus apareceu. Quando que Deus apareceu para a sunamita com o filho, para a sunamita rica lá com o filho? Depois que ela abriu a mão também, irmão. Eu sei que de vez em quando se vai falar sobre isso na igreja, é um tabu, irmão. É um tabu, as pessoas ficam, ai caramba, vai falar de sacrifício, vai falar de oferta, vai falar. Mas irmãos, muitas vezes você vai notar na Bíblia Sagrada, muitas vezes não, praticamente tudo isso, tudo na Bíblia está ligado a isso, que quando eu consigo fazer uma coisa diferente dos outros. Você acha que as pessoas já tinham feito oferta? Tinha ou não tinha? Tinham, mas o Salomão fez 1000 holocaustos. Aí quando Salomão fez 1000 holocaustos, Deus disse: opa, isso aqui é diferente. Aí Deus aparece para ele. Então eu vou voltar aonde eu estava agora há pouco. Não foi na hora que a mulher deu pão com desconfiança. Não foi na hora que ela abriu a mão e fez o quarto. Na hora que ela fez o quarto, pau, o filho nasceu que ela não podia ter. Não foi quando Salomão fez um holocausto, foi quando ele fez 1000 holocaustos, Deus apareceu para ele. E eu podia continuar falando sobre isso aqui, irmão. Eu podia continuar falando sobre Caim e Abel. Quando o Caim pegou e ofereceu uma oferta lá, qualquer oferta de qualquer jeito, Deus nem atentou. Mas quando o Abel, ele pegou e abriu o coração e ofereceu vários sacrifícios, Deus atentou para ele. Então você vê que isso é uma máxima na Bíblia Sagrada. Isso aqui é uma máxima. Se você for abrir a sua Bíblia Sagrada em Filipenses capítulo 4, para não dizer que eu só prego o Antigo Testamento. Ah, pastor, isso é coisa de Antigo Testamento. Então o que você está observando até nesse exato momento agora? Que de acordo com aquilo que eu faço para Deus, que esse é o mais difícil. Porque Deus, ele não tem dificuldade para dar filho. Ele tem dificuldade para dar filho? Não, eu tenho dificuldade para fazer o quarto. Vai me faltar. Se eu fizer, eu não vou ter condição, não vou ter dinheiro. Mas fazer para si, mas para onde que vai esse dinheiro? Mas para onde que vai esse dinheiro? Será que esse pastor não está roubando? Será que esse pastor não é ladrão? Tem tanto escândalo para cima e para baixo hoje nas igrejas aí. Pastor que compra a cabeça de gado. Misericórdia. Não tem ou não tem? Tem. E aí o que acontece? As pessoas acabam ficando machucadas. As pessoas acabam ficando lesionadas e elas começam a se segurar, que nem aquela mulher sunamita. Vai dando uma ofertinha, vai dando um pãozinho, mas o quarto a pessoa nunca faz. Quando é para fazer algo maior, a pessoa se segura. Ah, mas vou fazer isso. Olha só o que disse o apóstolo Paulo em Filipenses 4,12. Desculpa, eu não tinha falado o verso, né? Você me perdoa. Filipenses 4,12 diz assim, ó: sei estar abatido, disse o apóstolo Paulo. Ele diz, mas sei também ter abundância, em toda maneira, em todas as coisas. Estou instruído tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. O que o apóstolo Paulo está falando aqui? Os altos e baixos da obra de Deus. Tem período na obra de Deus que nós que somos pastores, nós que somos pregadores, é abundância. Nossa, o negócio... Mas tem vezes que é escassez, irmão. Tem período que é difícil, tem período que é complicado. E o apóstolo Paulo está dizendo assim, mas eu aprendi. Ele disse, né? Ele falou assim, né? Eu já aprendi, né? Sei estar abatido. Aliás, eu já aprendi, ele está falando no versículo 11, ó. Não digo isto como por necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Então tem períodos difíceis, tem períodos mais fáceis. Períodos de escassez, períodos de fartura. Períodos de abundância, períodos de fome. É períodos difíceis na obra de Deus e períodos fáceis. Ok. Aí ele fala assim no versículo agora 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então não vai me impedir. Escuta bem, olha aqui, pastor Maico, você entender isso aqui, ó. Essa dificuldade que eu passo na obra de Deus não vai me impedir de servir a Deus. Se eu tenho bastante condição, vou servir a Deus. Se estou em abundância, vou servir a Deus. Mas se eu passar um período de escassez ou de dificuldade, vou deixar de servir a Deus? Não, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Só que ele fala um negócio, o versículo agora,
agora ele fala para o povo, ele não fala agora para quem que está fazendo a obra. Ele está falando até agora de quem faz a obra. Ele está falando assim: eu já aprendi a contentar com aquilo que eu tenho, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, nada vai me impedir de fazer a obra, eu tendo dinheiro, não tendo dinheiro, eu tendo condição, não tendo condição. Todavia, agora vai falar para a gente: todavia, vocês fizeram uma coisa boa, fizeste bem em tomar parte da minha aflição. O que ele está falando aqui? Naquele período mais difícil que eu passo, aquele período que não está tendo abundância, nesse período, você faz muito bem você tomar parte. O que é tomar parte? Fala para mim. Eu até coloquei aqui no estudo, quando diz aqui tomar parte, eu até coloquei aqui, ó, tomar parte da aflição, é o período que eu banco. Tomar parte, eu vou me envolver com isso. O que está faltando? O que está faltando aí? Qual que é a necessidade? O que está precisando? O que está faltando? E ele diz assim, ó: fizeste bem em tomar parte da minha aflição. E ele fala agora o seguinte no 15. Ele diz assim, ó: bem sabeis também vós, ó filipenses. Você vê que ele está se dirigindo especificamente a esse povo aqui. Ele não está falando aos outros, ele está falando com esse povo dos filipenses. Como eu sempre digo, é como se fosse campograndenses, né? Ó campograndenses. Aí diz assim, ó, que no princípio do evangelho, eu acho que todo mundo aqui já começou alguma coisa na vida. E geralmente quando você começa é bem difícil, é mais complicadinho quando você inicia qualquer obra, né? E a obra de Deus é a mesma coisa: aluguel, luz, água, tudo no início é bem difícil. Ele diz que no princípio do evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja comunicou comigo. Diga: ninguém me bancou. Esse período, como o pastor Michael colocou aqui no estudo, né? Esse período difícil da obra de Deus, quando começa, que não é para sempre, irmão, não é para sempre. Mas nesse período ninguém comunicou comigo, ninguém veio se comunicar comigo, ninguém fez lá que nem a sunamita, viu, vou te dar pão. Aí daqui a pouco eu disse: não, mas pão ainda é pouco, agora eu vou começar a fazer um quarto. Essa mulher, diga comigo, se comunicou. O que essa mulher fez? Essa mulher se comunicou com o profeta Eliseu. E aqui ele está dizendo que ninguém se comunicou com o apóstolo Paulo. Ele disse: ninguém se comunicou comigo a respeito de dar e receber. E aqui eu tenho uma coisa forte para você. Levanta a mão que eu vou te dar uma coisa bem forte agora. Você está pensando que é só dar, mas também vai ser receber. A gente pensa que na hora da oferta é só dar, mas o apóstolo Paulo disse: você nunca vai ficar sem receber. Aquela mulher, ela nem passava pela cabeça dela. Você lembra que ela chegou a dizer para o apóstolo Paulo: ai, não mintas para tua serva, eu não posso ter filho. Você vê, ela pensou que ela estaria só dando, que ela ia fazer só o quarto com amor no coração. Ela pegou e abriu os tesouros dela, que ela era uma mulher rica. Ela acabou abrindo os tesouros e fazendo então mais para a obra de Deus. Mas a Bíblia diz que não é quando você banca, quando você se envolve, você se comunica, você toma parte. Na hora que você toma parte, não é só dar. Diz a Bíblia: ninguém comunicou comigo a dar e a receber, senão somente a vós. Por que eu estou dizendo senão somente a vós? Quem quer saber o porquê que diz esse versículo, somente vós? Quem que ofereceu 1000 holocaustos? Somente Salomão. Quem que fez o quarto? Porque pão todo mundo deu para ele, mas quem somente fez o quarto? A sunamita. Quem já tinha feito oferta para o apóstolo Paulo? Muitos, mas que nem os filipenses, somente eles. São ofertas diferentes, são coisas diferentes. Por isso que Paulo está falando aqui claro. Ele disse: ó, ninguém comunicou comigo a fazer isso, somente vocês. Você tem que pedir isso para Jesus de Nazaré. Jesus, eu quero fazer coisas para a obra de Deus específica que outras pessoas não fizeram ainda. E se você fizer uma coisa que nunca ninguém fez, você vai receber algo que nunca ninguém recebeu. Você vai ver que não recebe. A aparição de Deus para o Salomão veio disso. O filho daquela mulher veio disso. E a gente se tranca, como eu disse, de repente é por causa de tanto escândalo que já aconteceu aí para cima e para baixo. Tanto erro, tanto escândalo, pastor que rouba, pastor que faz coisa errada, pastor que pegou o dinheiro de alguém, pastor que pegou cheque de alguém para emprestado para pagar carro, deixou o nome da pessoa no SPC, Serasa, o que foi. Irmão, tem tanta enrolação, tem tanta curva de rio para cima e para baixo, que cruz credo. Aí as pessoas, elas começam a fazer que nem
que nem a sunamita, vai dando um pãozinho. Isso aí é um homem de Deus. É santo? Não, santo não, mas é um homem de Deus, tá? Mas quando você observar que a obra é santa, pode investir porque você vai receber. Escuta o que eu estou dizendo. Então a Bíblia Sagrada fala que ele disse: ninguém fez, somente você. Somente vocês, filipenses. E agora vem o versículo 16: porque também uma e outra vez me mandastes o necessário a Tessalônica. Dá um aleluia. Você sabe que essa questão de necessário fala na Bíblia Sagrada, quando diz aqui o necessário, né? Eles estavam suprindo a necessidade da obra de Deus. Eles conseguiram preencher essa lacuna. Eles conseguiram, como você vê na Bíblia Sagrada, fazer que nem a sunamita. Ela conseguiu deixar o apóstolo, o profeta Eliseu, deitado e alimentado. Então o apóstolo Paulo diz aqui também: me mandaram o necessário, foi suficiente o que eu precisava. E agora no próximo versículo fala assim, agora 17, não que eu procure dádivas, mas eu não procuro dádivas, eu procuro o fruto que aumente a vossa conta. Então você vê, quando a gente faz coisas para a obra de Deus sobre a face da terra, quando a gente faz grandes ofertas, eu não sei como explicar isso para você. É porque assim, eu tenho que cuidar para falar para você agora, para você não interpretar errado o que eu vou falar. Então, com toda delicadeza, com toda sensibilidade, eu vou te explicar. Mas existe uma conta no céu. Existe uma conta. E essa conta, ela precisa ter crédito. Se você um dia precisar passar o cartão para sacar alguma coisa, ela tem que ter alguma coisa lá dentro. E o que é essa conta que tem no céu? Ou essa conta espiritual que tem? Isso é as coisas que eu faço para a obra de Deus aqui na terra. O que eu faço para a obra de Deus aqui na terra vai aumentando o teu crédito. Então Paulo, com toda delicadeza, ele diz assim: eu não estou procurando entre vocês apenas oferta. Vocês estão pensando que eu estou pedindo oferta. Vocês estão enganados. Quando vocês estão fazendo uma oferta aqui, sustentando a obra de Deus, ou vocês estão procurando bancar, ou se comunicar, como ele falou, quando vocês estão fazendo isso, vocês estão aumentando a conta de vocês. Vocês estão aumentando o crédito em vocês, o crédito de vocês. E aí você diz: pastor Mike, olha o que o senhor vai falar. É isso mesmo que você está escutando, é isso mesmo que você está entendendo. Chega uma hora que eu vou precisar sacar. Chega uma hora que eu vou precisar receber alguma coisa. Por exemplo, aquela mulher precisava do filho, e ela aumentou o crédito dela com Deus. Ela aumentou a conta dela com Deus. Aqui os filipenses estão fazendo a mesma coisa. Não vai ficar bravo se eu falar um negócio agora? Posso falar? Mesmo? Como é que está a tua conta? Como é que está a tua conta com Deus? Você está orando, está funcionando? Você está clamando e está vindo? E não estou falando de dinheiro, irmão. Que de repente tem gente aqui que é rica, tem condição, tem capacidade. A pessoa tem capacidade mesmo. Mas aquilo que você precisa especificamente não vem. Não vem, faz campanha, faz isso. Mas quando chega na hora de se comunicar, quando chega a hora de a pessoa sabe fazer para a obra, a pessoa dá uma trancada violenta. Eu não sei se a pessoa já experimentou um escândalo na igreja, na obra, não sei. Que tem gente que já experimentou escândalo com um pastor. Mas a pessoa se tranca e ela não consegue fazer. Então a conta da pessoa vai ficando bloqueada. Pensa agora numa torneira. Quem está entendendo o que eu estou falando? Pensa numa torneira. Se você abrir, não sai aquela água grossa pelo cano. Quem já abriu bastante a torneira? Você já abriu? Você abre a torneira assim, cai aquela conta grossa. E se você começa a apertar a torneira e você vai rosqueando ela ao contrário, o que vai acontecendo? Vai fechando, daqui a pouco vai caindo gota e daqui a pouco até cessa. A mesma coisa é a questão da oferta. A gente não entende isso. A gente pensa que é pastor ladrão, que está querendo arrancar dinheiro. A gente pensa um monte de coisa. O apóstolo Paulo disse: não, irmão, vocês não estão entendendo isso. Irmão, vocês não estão entendendo. Vocês estão pensando de outra maneira. A cabeça de vocês está enviesada, está torta. Eu não estou procurando dinheiro. Eu estou procurando o que vai aumentar o crédito de vocês com Deus. Existe uma conta espiritual
E essa conta espiritual você vai poder acessar ela com o quê? Com as ofertas que você faz para a obra. E quando você faz isso, você vai ter esse crédito. E ele vai ser acionado, e vai vir coisas para você. E como eu disse, oferta não vai gerar oferta. Quarto pode gerar filho. Holocausto pode gerar aparição de Deus. A gente pensa que vai plantar dinheiro, vai colher dinheiro. Não é dinheiro, muitas vezes é uma cura. Muitas vezes é a libertação de um filho. Muitas vezes é ter uma gravidez. É alguma coisa que vai acontecer através daquilo que eu faço para a obra. Mas repito de novo, a gente segura, tranca, a gente não consegue fazer. Bom, aí a Bíblia diz assim no 17 que ele explicou, né? Ele está dizendo assim, existe uma conta espiritual, existe uma conta bancária do céu, e essa conta ela tem que ser enchida, e enche com a nossa oferta. Ah, pastor, eu vou comprar terreninho no céu. Isso é conversa para boi dormir, irmão. Ele está falando que você tem que fazer com desvelo, você tem que tratar a obra de Deus com tratamento VIP, irmão. Tinha que tratar a obra de Deus com tratamento VIP, e a gente não consegue fazer isso. E aí diz assim o versículo 18 agora. Aí ele diz assim, mas bastante eu tenho recebido, e tenho em abundância. Lembra que ele falou? Tem período da obra de Deus que é escassez, e tem período de abundância, como você está vendo aqui. Ele disse, mas tenho recebido e tenho em abundância. E ele diz assim, e cheio estou. Então tá, a oferta que vocês fizeram, caramba, que oferta foi essa, hein? Ele diz, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito. Epafrodito era um rapaz lá que recolhia oferta, e que foi, o que da vossa parte me foi enviado. Vocês tomaram parte da minha aflição, se comunicaram comigo, fizeram oferta. E ele diz assim, como o cheiro da suavidade. Isso aqui a gente não gosta. Lembra o que Salomão fez? O que Salomão fez mesmo? O que ele fez? O que ele fez? Sacrifício. O que ele diz aqui? Como o cheiro da suavidade e sacrifício agradável e prazível a Deus. Meu Deus do céu, você vai falar de sacrifício nas igrejas hoje e virou universal. Não é isso. Olha bem para mim aqui, não. Você tem que parar com isso, irmão. Você tem que parar. Você tem que parar com esse negócio. Você tem que começar a entender que quando você lê a palavra sacrifício na Bíblia Sagrada, você não vê só no Antigo Testamento, você vê no Novo Testamento. O que vai trazer para mim e para você vitórias é muitas vezes oferecer uma coisa que eu não posso. É oferecer algo que eu não teria condição de fazer, mas aumenta a minha capacidade, meu crédito com Deus. E é disso que as coisas começam a ser liberadas. E a gente tem uma tremenda dificuldade, uma dissintonia. A gente não tem essa sintonia com Deus. É mais fácil eu falar mal do culto que falou de dinheiro. É mais fácil eu falar mal do pastor que pediu. É mais fácil eu sair brabo do que eu receber a minha bênção. Por quê? Porque eu tenho dificuldade com isso. A gente tem uma dificuldade. Tem gente que passa raiva com oferta, passa raiva ainda com dízimo. A pessoa passa raiva com isso, ainda mexe com a pessoa. Esse pastor, quando ele fala de cura, eu dou glória a Deus. Quando ele fala que eu vou enriquecer, eu digo amém, viro até cambalhota. Quando ele fala sobre o céu, aleluia. Falou esse tipo de pregação, o que esse pastor Maico está loqueando? Por quê? Será que não é isso que está te faltando? Quem lembra quando Jesus deu uma palavra para o jovem rico na Bíblia Sagrada, em Marcos 10? Você lembra? Diz que ele ficou contrariado com aquela palavra e se retirou triste. E Jesus tinha dito para ele assim, ainda te falta uma coisa. De repente, irmão, é isso que está faltando para mim e para você. A gente tem cri-cri ainda com grandes ofertas. Olha bem para minha cara que você nunca mais esquecer disso. A gente tem cri-cri com grandes ofertas. A gente ainda vive tentando sustentar a obra de Deus com pão. A gente não consegue ainda sacrificar algo e oferecer e dizer, Deus, eu estou abrindo agora, Ele é um santo homem de Deus, é uma obra que eu posso investir, não é falcatrua, vou abrir. Meu irmão, se prepara que o filho vem. E eu não estou brincando, irmão. Deus me inspirou a dar essa mensagem para falar para você que não é brincadeira. Não é brincadeira. A gente ainda está passando luta e ora, Deus, por que isso não vem? Deus. Quando chega na hora da oferta, a minha cara muda.
fico brabo, fico revolto, fico chateado, mas quando eu vou orar pela minha necessidade, eu choro, eu digo, Deus, toca nele, Deus muda essa história. Oferta. Na hora que eu estou orar pela minha dificuldade, Senhor, eu vou fazer essa campanha até o fim, faça chuva, faça sol. Oferta. A gente não está entendendo ainda. A gente ainda não conseguiu desbloquear. O dia que eu desbloquear, você sabe que a gente vive num mundo capitalista. Vive ou não vive? Mexe com a gente, entendeu? Mexe com a gente. E a Bíblia diz assim, ó, já estou cheio. Isso aqui até aconteceu, eu estava até anotando onde eu estava meditando. Eu vi isso aqui acontecer em Êxodo também. Abre em Êxodo rapidinho, só para mim abrir um parênteses rapidinho. Êxodo 36:3. Êxodo é o segundo livro da Bíblia. Pode deixar marcado ali onde está, que eu já vou voltar. Diz assim, ó, e tomaram, pois, diante de Moisés toda oferta alçada que trouxeram os filhos de Israel para a obra do serviço do santuário. Então o pessoal começou a levar a oferta valendo, ó, para fazê-la. E ainda lhes traziam cada manhã uma oferta voluntária, não para. E enviaram todos os sábios que faziam toda a obra do santuário, cada um da obra que fazia. E falaram a Moisés dizendo, o povo traz muito mais do que basta para o serviço da obra que o Senhor lhe ordenou que fizesse. Ou seja, ô Moisés, a gente só quer te avisar uma coisa, já passou a oferta, Moisés já passou, o pessoal está trazendo muito mais do que basta. Ou seja, o que era para ser feito está extrapolando, está trazendo. E olha só o que diz agora, então mandou Moisés que fizessem passar uma voz pelo meio do arraial dizendo, olha isso, nenhum homem nem mulher faça mais obra alguma para oferta alçada no santuário. E assim o povo foi proibido de trazer. Por que foi proibido? Porque eles faziam muito, porque tinha material bastante para fazer a obra que havia de fazer e ainda sobrava. Irmão, isso aqui, irmão, está na Bíblia com frequência. E esse povo aqui, se você for continuar lendo, foi o povo mais abençoado naquela época. Foi um povo que começou a trazer. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando lá no Novo Testamento, em Filipenses capítulo 4, volta lá para a gente finalizar. Mas bastante tenho recebido, e em abundância eu tenho, cheio estou, depois que recebi de Epafrodito, que da vossa parte me foi enviado, como cheiro suave e sacrifício. Muitas vezes eu estou passando uma luta, mas eu faço, né? Sacrifício que é agradável e aprazível a Deus. E aí o versículo 19, irmão, esse aqui, se você for numa livraria, tem para vender. Se você for viajar, você vai encontrar naquela saia do caminhão. Sabe que os caminhões têm saia, eles põem umas frases. Quem já viu os caminhoneiros colocam frases, né? Você vai chegar na casa de um vizinho teu, você vai bater na porta, tem esse versículo agora. Você vai para cima, para baixo, você vê isso aqui na boca dos crentes sendo recitado. Os crentes recitam esse versículo frequentemente. O meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Dá um aleluia. É para todo mundo esse versículo? Não é. Isso aqui é só para os filipenses. Isso aqui é só para a pessoa que consegue fazer de verdade. Esse suprimento na glória de Cristo, né? Porque diz, o meu Deus segundo as suas riquezas suprirá todas as minhas necessidades em glória, no poder em Cristo Jesus. Isso aqui não é para todo mundo. O apóstolo Paulo está falando só para quem se comunicou com ele. Ele está falando isso aqui só para aquela pessoa que tomou parte da aflição da obra, para aquela pessoa que conseguiu fazer isso. A pessoa que consegue, tem gente que não consegue, tem gente que vai escutar essa pregação, vai entender, mas quando chega na hora do vamos ver, a pessoa não vai vir junto, não vai vir e vai continuar chorando pelo filho que não nasce, vai continuar chorando e pedindo e fazendo campanha e fazendo propósito para que as suas necessidades sejam supridas, e vai continuar dizendo na hora da oferta, eu não vou fazer porque vai faltar, eu não posso. E se eu fizer isso é um sacrifício, eu não estou disposto a fazer o holocausto, nem 1 nem 1000 que nem Salomão, não estou disposto. E a igreja ainda se choca com isso.
A igreja ainda se choca com essa questão quando eu prego esse tipo de mensagem. A pessoa fica chocada, a pessoa se balança. O que esse pastor está pregando hoje? Eu estou pregando a tua vitória. Eu estou pregando a tua vitória. Só que a gente está pensando que a vitória vai vir sem eu fazer nada, que a vitória vai vir sem oferecer nada, e não é o que o apóstolo Paulo está falando. Ele está falando aqui claramente que o suprimento da vitória, o suprimento das minhas necessidades depende disso. Diga comigo: oferta vai se reverter no que eu preciso. Diga de novo: oferta se reverte no que eu preciso. Então você vê claramente, né, no caso lá a mulher, a falta de filho, Deus deu o filho. A falta de dinheiro aqui dos filipenses, Deus vai dar para eles o dinheiro. Vamos para Lucas capítulo 5 para finalizar. Já preguei demais hoje, tá bom. Lucas capítulo 5. Olha para essa pessoa que está perto de você assim: consiga se lançar. Será que eu vou conseguir me lançar? Será que eu consigo me lançar? Será que eu consigo? Pastor, mas me vem o boleto na cabeça na hora. Vem o boleto do meu carro, vem o pagamento do aluguel, vem, pastor, as contas, vem o pagamento da aula do meu filho, vem, sabe, pastor Michael, vem todos os problemas financeiros que eu posso imaginar na hora da oferta. Quando chega na hora do dízimo da oferta, já me vem isso na cabeça. Começa a me vir, sabe, IPVA, emplacamento, vem o carro, vem, começa a vir. E quando eu pego uma oferta boa assim para fazer, aí eu penso naquela oferta e aí diz assim: não, hoje eu vou fazer. Aí o diabo vem e fala assim: ó, não faz que vai te faltar. Isso aí é lavagem cerebral, querem arrancar da tua cabeça, querem tirar da tua cabeça esse negócio. E a pessoa sabe o que ela faz? Ela pega, guarda a carteira e ela pega só um pão e dá. E vai continuar chorando pelo filho. Chorando. Nas caladas da noite, aquela mulher sunamita rica, ela fecha os olhos e chora. Jesus, como eu queria ter descendência na terra. Deus, como eu queria ter descendência. Precisaria continuar chorando. Ela continuar chorando, ela precisaria fazer isso? Não. Era só ela se desprender para a obra. Era só se desprender. A gente não desprende. Lucas capítulo 5 agora, vamos lá, vamos finalizar. Lucas 5 versículo 1, diz assim a Bíblia Sagrada: e aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus. Quando você vê a palavra apertando aqui, escrito na Bíblia Sagrada, você está vendo que a obra de Deus passa por aperto. Fala aperto. De novo, aperto. Então a Bíblia diz que Jesus está tendo um aperto para pregar a palavra. E ele estava junto ao lago de Genesaré. Olha o que diz agora: e viu. Essa palavra viu, eu queria que você sublinhasse agora, em nome de Jesus, na tua Bíblia, por favor. Por que, pastor, que o senhor quer que eu sublinhe a palavra viu? Porque Jesus está sendo apertado para pregar, ele está em aperto, só que ele já está observando, ele já está de olho como que ele vai solucionar o negócio. Disse assim: bom, eu estou passando uma luta para pregar, eu estou sendo compungido para cima aqui do mar, eu estou apertado, estou passando uma luta, mas eu já estou olhando. E viu. E olha só, e ele viu 2 barcos junto à praia do lago. Ele estava procurando a solução. Jesus quer sair do aperto. Jesus quer sair do aperto. Jesus quer sair do aperto. E ele está de olho. Ele está de olho quem que vai solucionar o problema dele. E viu 2 barcos junto à praia do lago. Os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Problema também. Então Jesus está apertado e os pescadores não pescaram nada. A obra está em aperto e simultaneamente os pescadores também estão em aperto. Porque se não tem peixe, não vai ter dinheiro. Você escutou o que eu falei agora? Quem escutou o que eu disse? Jesus está em aperto. E os pescadores trabalharam a noite inteira e não pescaram. Então, um com problema e outro com problema. Os dois com problema. O céu com problema aqui na terra e o homem com problema diante dos homens aqui. Os dois estão com problema. Aí você vê registrado agora aqui, na Bíblia Sagrada, essa luta simultânea entre os dois. Diz o versículo 3 o seguinte: e entrando num dos barcos. Fala comigo a palavra entrando, por gentileza. Essa mesma palavra tem Apocalipse 3:20. Lê Apocalipse 3:20 comigo, ó. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu
Pronto. Então, olha, o que o senhor falou esse versículo? Tem nada a ver uma coisa com o outro? Tem. A Bíblia diz que Jesus ele já entrou dentro do barco. Não, antes de entrar no barco, ele bate a porta. Para entrar no barco de Simão, que ele vai entrar lá, deve ter tido um diálogo. Jesus não saiu metendo o pé e entrando. Jesus falou assim: ó, estou passando uma luta, você me ajuda? Você está vendo essa multidão aqui, ó? Eu estou pregando para eles, só que está ruim de pregar, hein? Nossa, passando uma dificuldade. Você consegue me ceder teu barco? Para entrar, Jesus ele fala: eis que estou à porta. Deus, irmão, ele bateu na porta do coração de Salomão. Deus bateu na porta do coração de Abel antes. Deus bateu na porta do coração da Sunamita. Deus está batendo na porta do coração do Simão. Soluciona o meu problema, vai. Resolve primeiro o meu. Resolve o meu primeiro. Primeiro é o meu. Quem já ouviu falar desse princípio algum dia? Buscai. Como é que é mesmo? Eu esqueci. Como é que é mesmo? Buscar e resolver primeiro o problema do reino, e depois eu resolvo o teu. Pegou ou não? Quem pegou o raciocínio? Jesus está batendo na porta para entrar e dizendo: e aí, vai me tirar do aperto ou não vai? Vai! E entrando nos barcos, para entrar ele teve que falar, ele não saiu entrando. Pediu que afastasse um pouco da terra, e assentando-se do barco ensinava a multidão. Ok, o que eu coloquei aqui no estudo? Ele tinha duas opções. Aqui o apóstolo não, ele não era apóstolo, não era coisa nenhuma, ele era só pescador. Eles tinham duas opções. Primeira opção, negar ajuda. Qual que era a primeira opção? Olhar para Jesus e dizer assim: ó, você está de palhaçada? Não, você está besta, você está idiota. Você não está vendo que eu estou cansado? Se eu estou lavando as redes, você está vendo por acaso peixe aqui na praia? Você está vendo peixe por acaso? Você não está vendo que eu não tenho condição? Você está me pedindo ajuda? Você está pedindo ajuda para o cara errado. Eu estou cansado, eu trabalhei a noite toda, eu não aguento mais, eu estou passando dificuldade. Vou chegar em casa e a minha mulher vai dizer: cadê o peixe? E eu vou dizer: não tem peixe. Ela vai dizer: seu vagabundo. Certo ou errado? Ele ia chegar em casa sem o mantimento, porque ele está numa luta. E Jesus disse para ele assim: ó, não, você esquece o teu problema agora, resolve o meu primeiro. Qual que é o teu problema, Jesus? Multidão, evangelho, curar as pessoas. Vai se lascar. Estou nem aí para a multidão. Não estou nem aí para a multidão, não estou nem aí para evangelho, não estou nem aí se a pessoa ficar curada ou não vai. Eu quero peixe. Estou lavando a rede, vou voltar para casa, vou dormir e amanhã eu vou me arrebentar no mar de novo. Vai embora. Primeira opção. Segunda opção foi o que ele fez. Cansado, com dificuldade, sem peixe, o que ele faz? Pode entrar. Lembra? Eis que estou à porta e bato. Estou à porta. E a Bíblia diz que ele entrou. E quando Jesus ele entra no barco, ele pediu que afastasse um pouco da terra. A Bíblia diz que Jesus se assentou. Como é que o Eliseu estava lá na casa da mulher, lá quando ela fez o quarto? Como é que ele estava? Como é que Jesus estava agora? Resolveu o primeiro problema da obra. Primeira obra. E a Bíblia diz que Jesus ensinava do barco a multidão. Olha o apóstolo Pedro escutando a pregação de Jesus no barco. Moído. Quem já pescou aqui a noite toda, levanta a mão aí. É fácil? Você imagina? E ele lá escutando a pregação. Só que agora, essa palavra que você sublinha agora. E quando acabou de falar, o problema da obra de Deus acabou. Mas o dele ainda não.
O dele não. Tem peixe? Ele tem peixe? Não. Mas Jesus está descansado? Tá. Quando a sunamita fez o quarto para o Eliseu, te pergunto, ela tinha filho? Não. Mas o Eliseu, como é que ele estava? Barriguinha cheia de pão, ó. Até dar uma rotadinha. Eita, pão gostoso. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Aqui a Bíblia diz que Jesus acabou. E acabou de falar. Ele disse a Simão: agora é a tua vez. Agora chegou a hora de você entender que a tua opção foi a correta. E Jesus diz assim, ó: faze-te ao alto mar, vamos voltar lá onde você foi envergonhado. Vamos voltar lá aonde não deu certo. Vamos voltar lá onde não funcionou. Vamos voltar lá. Vamos voltar lá. Voltar lá, Jesus, bora. Ele diz assim, ó: faze-te ao alto mar e lançai as vossas redes para pescar. Se lance. Agora você pode se lançar. E olha só o que diz o versículo agora. E respondendo Simão disse: mestre, o senhor está louco? Eu estou moído. Depois de ter lavado as redes. Jesus de Nazaré, o senhor quer que eu volte lá onde deu tudo errado essa noite? Estou cansado para burro. Está difícil. Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas porque o senhor está mandando, eu vou dar um voto de confiança e eu vou lançar as redes. Eu vou fazer isso. E agora diga comigo em voz alta: Jesus vai com ele. Jesus, ele vai com você até o alto mar agora. Eu anotei na Bíblia Sagrada, eu anotei aqui, eu escrevi, ó: Jesus, ele vai bem longe com a gente depois da oferta. É só depois que eu faço isso. Ele vai longe. Faze-te ao alto mar, pode ir que eu vou contigo. Agora você não vai sozinho. Agora você vai ver o que vai te acontecer. Vai ao alto mar, vai que eu estou contigo. E a Bíblia diz o seguinte agora, versículo, agora você vai gostar. Se segura na cadeira que agora tem revelação. Quem gosta de revelação de Bíblia? Porque diz assim, ó: e fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. Quem quer revelação na palavra, dá um glória bem alto. Quer mesmo? Quando um pescador vai pescar, ele volta dizendo que ele colheu? Ou ele volta dizendo que pescou? Então por que diz aqui, fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes? Porque você pode pescar à vontade. Você pode pescar o quanto você quiser. Você só vai receber quando você plantar. Você escutou o que eu disse? Escuta o que eu vou te dizer. Não foi uma questão de pescaria. Pescaria, eles já tinham pescado e não tinham feito nada. Foi uma questão da plantação que eles fizeram no ministério de Jesus. Não fala que eles pescaram, fala que eles... Você vai colher o que você faz para a obra de Deus. Você vai colher. E não é necessário eu fazer uma oferta e receber dinheiro. Eu faço oferta, eu recebo peixe. Eu faço oferta, eu recebo filho. Eu faço oferta, Deus aparece para mim. A gente pensa de vez em quando que a gente faz para a obra de Deus vai se reverter só em dinheiro. Por isso que tem gente rica que não faz, porque a pessoa já diz: eu tenho dinheiro. Que mané, irmão, Deus não quer teu dinheiro. Ele quer que você se abra para a obra de Deus. E que você deixa de vez em quando de lado as coisas que você faz na terra. E essa é a nossa tremenda dificuldade: plantar e não pescar. Trabalhar, a gente trabalha que nem cavalo. Trabalha ou não trabalha? Não consegue nada. A nossa maior dificuldade é plantar. E colheram. Quem quer mais revelação quer mais? E colheram uma grande quantidade de peixes, e rompiam-se-lhes as redes. O negócio estava quase estourando, tanta bênção. Não era isso aqui sempre que eles queriam isso aqui?
Eles não queriam sempre isso aqui. Imagina chegar em casa cheio de peixe. Mas daí você vê, não é pescando, é plantando. E aí diz assim agora no versículo 7: e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que fossem ajudar. E forem encheram ambos os barcos, de uma tal maneira que quase iam a pique. Quem quer saber o que é isso aqui? Você quer saber o que é? Franquia. Você vai ser tão abençoado que você vai ter que começar a criar franquia do que você está fazendo. Você vai ter que franquear o negócio. A bênção vai ser tão grande quando você abre a mão para as coisas de Deus, que você não vai conseguir sustentar só você. Se ficar só contigo vai romper. Se ficar só contigo vai romper. De tanta bênção que Deus vai dar. Eu não te dou mais uns 5 meses, não vai caber gente aqui nessa igreja. E você pensa de vez em quando, pastor Michael, né? Como ele diz assim, é o seu esforço, é a sua dedicação. Meu irmão, é plantação. É a plantação. Quanto mais eu me dou para a obra de Deus, mais a obra de Deus me retorna as coisas. Abre em Oséias 13, eu vou acabar agora. Oséias 13, 5 e 6. Chega, já preguei demais. Acho que já foi, né, irmão? Agora eu quero ver, né, na hora da oferta, né? Agora eu quero ver na hora da oferta o que a gente vai fazer. Porque quando chega na hora da oferta, parece que isso aqui dá um apagão. Hein? O que o senhor pregou hoje? Céu chamando terra, terra. A gente parece que dá um piti. Dá um piti. Agora garanto você que a pessoa que não consegue praticar essa palavra, essa semana ela vai orar. Oh meu Deus! Eu vou chegar de novo em casa sem peixe. Me empresta o barco. Que barco, Jesus? Vai se lascar. Oh Senhor! Peixe! Peixe, 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 peixe. Viu? Eu estou com um problema aqui. Tem muita gente que está querendo me acessar aqui, escutar a pregação. Tá. Que aperto, Jesus. Lascar. Eu estou cheio de problema. Oh Senhor! A gente não entendeu ainda. A gente não entendeu ainda. Não entendeu. Olha só o que Deus está falando para mim e para você. Eu te conheci no deserto. Eu te conheci numa dificuldade muito grande. E Deus está falando especialmente para alguém que está aqui dentro, especialmente alguém que está me assistindo. Eu te conheci no deserto, em terra muito seca, você estava passando uma luta brava. E olha o que ele diz no versículo 6, aqui eu acabo. Depois eles se fartaram em proporção do seu pasto. Comecei a abençoar, estando fartos, começaram a prosperar, ficou farto. Sabe o que é farto? Cheio, né? Mas ensoberbeceu-se o seu coração, por isso se esqueceram de mim. Não esqueça hoje. Não esqueça. Não esqueça. Não esqueça. Você vai acabar notando que o período mais próspero da sua vida, quando eu digo de saúde, de tudo, é quanto mais você se lança. Mas quando você começa, minha faculdade, meu carro, minhas férias, não sei o que, como é que eu vou fazer, vai faltar e coisa. E irmão, você vai ver, você está fazendo bem assim com a torneira, O que você está fazendo? O que você está fazendo com a torneira? E quando você começa, não interessa a dificuldade que eu estou, eu vou me lançar. Você está fazendo o quê? Eita, o abrir e fechar a torneira é com você. Faz assim pro teu irmão. Faz. Quem que abre e quem que fecha a torneira? É a gente. De vez em quando a gente vai dando só pãozinho. Só pãozinho. Olha as bênçãos de Deus em conta-gota. Tuc, tuc. Daqui a pouco você diz assim, não, mas é um santo homem de Deus, vou fazer um quarto. Aplauda bem forte ao Senhor. Amém. Tá bom. Vamos colocar de pé em nome de Jesus Cristo. Você sabe que hoje não é orar, né? Hoje é fazer o que tem que fazer, né, irmão? Amém, pastor. Não, vamos orar agora, pastor. Vamos orar. Olha a nossa dificuldade para viver isso, irmão. A nossa dificuldade para abrir o nosso coração para fazer. Você sabe que eu vou falar uma coisa assim, vou abrir o coração, né? Pastor, minha Catina não gosta quando o senhor abre o coração, mas eu vou abrir. Vou abrir pela televisão, todo mundo vai me assistir agora, vai falar, vai escutar. A Catina já começa a orar por mim, né? Meu Deus, o que ele vai falar? Cruz credo, ajuda o meu marido, Jeová. Esses tempos atrás ele começou a dar uma situaçãozinha financeira, minha e da Catiana, uma situaçãozinha. E, não sei o que coisa. E eu olhei bem no olho da minha esposa e eu falei assim, a gente dizima e a gente oferta. Eu falei para ela, mas é falta de oferta.
esse negócio está queimando, está quebrando, está dando acidente, está quebrando, está fazendo não sei o quê. Essas coisinhas aí, isso é falta de oferta, é falta. Isso aí é aquela coisa que começa a passar pela nossa cabeça com frequência. Ai, vai faltar, e como é que vai pagar? E assim, ó, de repente eu estou falando com muita gente que está aqui dentro hoje. A sua cabeça gira em cima disso. Não, pastor, o senhor não entende, pastor, é muita dificuldade, pastor. Nossa, pastor, você imagina, pastor, uma pessoa que passa luta financeira. Pastor, eu tenho que ser ali, que senão fecha o final do mês, pastor. E vai continuar. Vai, e você vai continuar falando isso. E vai continuar orando, e vai continuar falando, ai meu Deus, abre a porta. Mas aí você chega na hora, como eu disse, na hora do vamos ver, você não consegue. E não é papo de pastor para tirar dinheiro. Eu estou falando de mim e a minha esposa. Eu olhei para ela e falei assim, isso é falta de oferta. Então não estou dizendo que a gente não oferta. Pegou entendimento? Eu estou dizendo que eu não oferto? Não. Claro que oferta. Pão. Claro que eu faço holocausto. Não 1000, né? É isso que eu estou dizendo. É isso que eu estou dizendo. Eu já falei isso 1000 vezes para minha esposa. Falei e vou falar de novo. De vez em quando é falta de entrega maior. Eu lembro até hoje, irmão. O meu ministério foi forjado com esse negócio. Vou falar para você agora que a tia não gosta, não estou nem aí, que se exploda agora. Eu pegava toda a minha ajuda de custo, toda, e eu colocava toda na obra de Deus. Eu fiz isso por anos. Mas como é que você sobrevivia? Eu pegava... Ai meu Deus do céu, fala ou não fala? A gente ia lá num lugar lá em Estrela, no Rio Grande do Sul, onde eu era pastor, minha primeira igreja, que eu estava com a Catiane casado. Porque na primeira igreja, aí sim, né? Quando eu era solteiro, irmão, irmão, eu vivia mortandela e pão. Eu sei que é errado, mas era tudo para igreja, igreja, tudo. Aí quando eu casei, a gente fazia isso, dava tudo para igreja, tudo, pegava todo o meu salário, dava para igreja, que eu não estou orientando você a fazer isso, uma coisa que eu fazia. E eu pegava, a gente comprava uma marmita, que era... Eu não sei se é marmita que fala aqui. É marmita que fala? Vianda. Não fala vianda? Aquele que tem 3 andares. É marmita, né? Tem 3 andares. Então aquele lá que tem os negocinhos lá assim, tchac, que abre, né? Então eu pegava 3 andares que dava para a semana toda. E era assim que eu vivia. E a Catiane junto comigo. Sem esbanjar, sem... Ali. E a Catiane dizia assim, ai, a gente podia fazer tal coisa. Eu falei, já dei tudo para a igreja. Não estou brincando, eu estou falando com você e ela está de testemunha. A Catiane está aqui dentro, não? Ela tá assim, como é que ela está de joelho no chão? Ela tá assim, estendendo a mão aqui atrás, assim, ó. Meu Deus, fecha a boca dele agora, assim, ó, põe um... Mas ela sabe o que eu estou falando. E foi ali que Deus começou a abençoar meu ministério. Foi ali. Alguém pode me chamar de louco, alguém pode me chamar de doido, alguém pode me chamar de maluco, mas o meu ministério foi forjado em oferta, entrega, mas entrega de verdade. E ali fez assim, ó, bum! Aquela igreja estourou a tampa da chaleira. Deus aparece, irmão. Não é com holocausto, é com 1000. Quando você deixa a tua falta de peixe de lado para suprir a necessidade da obra, Ele arrebenta. Ele faz o negócio acontecer. Levante as mãos aos céus agora. Pai, desperta os nossos corações, Deus. Desperta os nossos corações, Senhor. Desperta, Deus, para nós oferecermos, sacrificarmos, que nós possamos fazer isso, Jesus. Jesus nos desperta para fazer o que o Senhor quer que nós façamos de fato e de verdade, Jesus. De vez em quando a gente está ali no conta-gota, porque a gente mesmo fecha a torneira. Somos nós que fechamos a torneira e depois oramos por falta de água. Que loucura é essa? Eu fecho e eu choro porque não tem água. Por que não abro? Por que não abro? Por que não me lanço? Por que não consigo fazer, Deus? Depois estou ali chorando as mínguas, ali estou chorando as circunstâncias. Está repreendido em nome de Jesus. A partir de hoje a gente vai conseguir fazer isso, Jesus. Eu vou conseguir fazer que nem a sunamita.
eu vou fazer que nem os filipenses, eu vou fazer igual o Salomão, eu vou fazer igual hoje foi ministrado na palavra de Deus com os pescadores. Eu quero fazer isso, Jesus, me ajuda, porque o segredo do sucesso não está na zona de conforto. O meu sucesso não está na zona de conforto. O meu sucesso está quando eu me desafio. O meu sucesso está quando eu sacrifico. O meu sucesso está quando eu me lanço. O meu sucesso está quando eu me entrego. A grande diferença na vida de todo mundo que está aqui dentro vai ser a questão de quanto se doa, de quanto oferta, de quanto se entrega. E você grita bem alto: Jesus, hoje eu aprendi. Primeiro resolva o teu problema, depois o Senhor resolve o meu. Levanta a mão para cá. Mas o que nós estamos querendo é resolver primeiro o nosso. A gente quer primeiro eu, depois se sobrar para a obra. Se sobrar para a obra. Se sobrar, a gente faz alguma coisa para a obra. Está tudo errado, tudo errado. Não é o evangelho. Sabe por que não é evangelho? Porque Jesus não pensou primeiro nele. Jesus não pensou primeiro nele. Jesus pensou primeiro na obra. Por isso que hoje ele está no lugar mais alto que existe do mundo, da galáxia, do planeta, de tudo que é lugar. Ele está sentado à destra do Todo-Poderoso, porque ele fez a obra primeiro. Primeiro para a obra, depois para ele. Quando eu começar a ter esse sentimento também, Deus, quando eu começar a despertar para esse sentimento, se prepare que você vai gerar o que você não gera há muito tempo. Eu vou te falar mais. Há muito tempo você esqueceu já disso. Você disse: não, isso aí não vai acontecer nunca. Isso nunca vai acontecer. Mentira. Provoca Deus. Faz o quarto. Faz o quarto, faz. Não é pãozinho, não é pãozinho. Faz o quarto, vai. Não é o sacrifício, o holocausto, não, é 1000 holocaustos. Faz um negócio louco. É você está passando a maior dificuldade e você diz: barco é teu, Jesus. Barco é teu, barco é teu. Se prepare que vai vir peixe tudo que é lado. Fala comigo bem a todo mundo: não é o que eu pesco, não é meu trabalho, é minha plantação. Claro, é o que você planta, é o que eu planto. O que eu e você a gente plantar, a gente vai pescar. Olha que loucura. Eu vou pescar o que eu planto. Caramba, meu Deus do céu, isso é muito forte. Levante as mãos aos céus, cante. Amanheceu, verdade, Jesus. nada pesquei. Parecia ser apenas mais um dia, como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado. Verdade, Jesus. Decidido a largar tudo e parar. Aleluia. Mas Deus conhece tua estrutura. Ele sabe a minha estrutura e a sua. Sabe o que está fazendo. Ele sabe o que está fazendo, Ele está te pedindo, Ele sabe. Mesmo que seja difícil. Não pare. Ele está vendo. Sim. Colheu todas as suas lágrimas. De repente você está passando a maior dificuldade da sua vida. Ele mandou a te falar. Aleluia. Pega o que Ele te entregou. Sim. E volte para o mar. Lança. É o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Ele vai contigo. Mar alto, no lugar da vergonha eu vou te honrar. Vamos. Quem mandou largar a rede? Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. De novo. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Vamos. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto. No lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Aleluia. Filho, eu vou te honrar. Levante as mãos aos céus agora, Pai.
Nós não podemos perder hoje o fio da meada. Deus falou com a gente hoje. Nós já sabemos agora o que temos que fazer. E agora levanta a mão para cá todo mundo, que eu vou falar algo. Você tem duas opções hoje. A primeira, você ficar indiferente hoje e não fazer nada. Olhar, escutar, dizer, oh, que palavra, isso é verdade. E não fazer nada, virar as costas e continuar chorando pelo filho, continuar chorando porque Deus não aparece, continuar chorando porque não tem peixe, continuar chorando porque Deus não te atenta, continuar chorando. Agora você tem a segunda opção: se lançar. Por mais que você tenha dificuldade, por mais que você tenha luta. Você sabe o que eu me lembrei agora? Fecha os teus olhos que eu vou falar de que eu me lembrei. Daquela mulher que o profeta dizia assim, ó: faz um pequeno bolo para mim e depois para ti. Olha de quem eu lembrei agora, nem preguei sobre ela. Você está passando a pior dificuldade da sua vida? Então agora você pensa primeiro em mim. Ela podia ter dito assim, que cara abusado, esse cara é louco. Eu só tenho um pouco de farinha, um pouquinho de azeite, depois eu vou morrer. Não, ela foi lá e fez. E quando ela fez, desencadeou farinha e azeite sem parar, sem parar, sem parar, sem parar. É um milagre que aconteceu e ficou registrado na Bíblia, que não cessava mais. Fala comigo bem alto. Quando ela abriu a torneira, ela abriu o coração, ela fez aquela oferta, não parou mais, nem farinha, nem azeite, por 3 anos e meio. Eita glória. Então hoje você tem duas opções: nada e continuar com nada, não mudar nada, ou algo grande e a tua história mudar. Esse é o desafio. Muitos aqui, para muitos será um sacrifício que vai fazer, mas é uma coisa espiritual e diante de Deus. E diga em voz alta comigo: agora sou eu e Deus. E aplauda bem forte ao Senhor Jesus. Bem forte ao Senhor. Amém. Abre o largo peito e deixa a luz raiar. Meu Brasil, meu Brasil.